Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp e, dando continuidade à lista de introdução ao R, hoje aprenderemos como criar uma base de dados dentro desta plataforma. Antes de mais nada, era importante a gente lembrar como criar vetores. Por exemplo, para começar, eu posso criar um vetor chamado ID. Você sabe agora que eu atribuo à esquerda da igualdade ou do símbolo igual o nome do vetor, chamo a função C de concatenar valores e, por exemplo, eu posso atribuir a esse vetor valores numéricos, como, por exemplo, 290, 420 e 510. Pronto. Rodo ele. Criei o vetor ID, eu quero ver ele, está ali à direita. Um segundo vetor que eu posso criar é, por exemplo, o estado de procedência do indivíduo. E esse vetor será então do tipo caractere, indicando que o primeiro vem, por exemplo, de São Paulo, o segundo vem do Paraná, o terceiro vem do Rio, o quarto vem de São Paulo de novo e o quinto vem de Santa Catarina. Ok, isso porque foram os primeiros que viram a minha cabeça, tá? O terceiro pode ser, por exemplo, o sexo. Primeiro pode ser feminino, o segundo pode ser feminino, o terceiro pode ser feminino, o quarto pode ser masculino e o quinto vai ser masculino. Rodo para gerar o vetor. O quarto pode ser, por exemplo, se tem experiência. Se ele é experiente, eu posso criar aqui, então, um vetor contendo variáveis lógicas, no caso do tipo verdadeiro ou falso, ou true e false, e, portanto, eu posso falar que sim, o primeiro indivíduo tem experiência, o segundo tem experiência, o terceiro não tem, o quarto indivíduo tem experiência e o segundo também não tem. Finalmente, eu posso criar um vetor de renda média, denotado por renda média, e aqui eu posso alimentar ele com valores numéricos, 3, 4.2 e 2.0, pronto. Se a gente vê, então, todos os vetores têm o mesmo tamanho, certo? Todos os vetores têm o mesmo tamanho. O F também tem 5, sexo, 5, 5 e renda média também tem 5. Isso é importante porque uma base de dados é um conjunto ordenado composto por linhas e colunas. Pode ser que algum canto ali da linha ou da coluna não tenha informação, pode ser. Mas se você está criando dentro do R, a princípio você tem que preencher todos os elementos dentro dessa base de dados, mesmo que seja com um NA, de nada. Muito bem, temos esses vetores. Como é que eu vou fazer para criar uma base dentro do R? Eu vou usar a função DataFrame. Abro, fecho parênteses e dentro eu vou colocar o quê? Todas as colunas que eu queira que a base contenha. Então, por exemplo, eu vou querer criar a coluna CPF e ela vai ser preenchida com os valores no vetor ID. Eu quero criar o vetor ou a coluna UF de procedência, que vai ser preenchido pelos valores no vetor UF. Quero também criar a coluna sexo e vai ser também dado pelo vetor sexo. Experiência, vou colocar só experiência e vai ser dado pelo vetor experiente. Finalmente, a renda média, que eu vou chamar de R média, vai ser dado pelos valores no vetor renda média.
eu vou ter que armazenar essa base em algum lugar. Então, eu vou criar a minha base de dados, por exemplo, rodo, e se eu quero ver a minha base, eu uso a função view, com V maiúsculo, dados. Lembra que o R é sensível, não é sensitivo, é sensível. Então, ele faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, como você vê aqui, eu tenho já uma base de nome dados composta por 5 linhas e por 2, 4, 5 colunas. Sendo que as colunas têm nomes e representam atributos referentes às observações por linhas. Então, cada indivíduo é definido por todos os seus atributos declarados. Como é que eu faço agora para acessar as informações dentro dessa base? Se eu volto aqui, eu posso olhar aqui também, porque a base é pequenininha, então dá para ver tudo. Antes de passar ao acesso às informações dentro da base, uma função importante e interessante de olhar é a função str, de structure, ou estrutura, da base de dados. O que ele me dá? Se você ver aqui na minha tela, str de dados me diz, olha, dados é um data frame com 5 observações e 5 variáveis. E quais são essas variáveis? CPF, que é do tipo numérico e possui informações como estas. Então, sempre depois do tipo de dados que definem essa coluna, você vai ter uma pequena amostra dos dados contidos nessa coluna. A segunda coluna é o fproc e é do tipo factor, porque eu não falei para ele, né, que esses caracteres, esses strings, deviam ser simplesmente considerados como strings, mas depois dá para mudar isso. Com 4 níveis, por quê? Porque ele viu que tinha 4 valores diferentes. Veja que São Paulo se repete. Então, eu tenho 4 fatores diferentes, é como se fossem variáveis categóricas, lembra? Então, ele mapeia, vê todos os valores dentro dessa coluna, e já que são do tipo factor, que é por default, é automático isso, o R faz isso, ele observa apenas 4 níveis. Que mais? A terceira coluna é sexo, e ele também considera do tipo factor. Experiência do tipo lógica, ou seja, verdadeiro ou falso, e renda média, novamente do tipo numérico. Como é que eu faço para transformar, por exemplo, o F de procedência para dados do tipo string? Posso querer substituir essa coluna, né, aqui, a parte, dá para fazer isso aqui por dentro também, eu vou mostrar isso em outro vídeo, mas já que a base está criada, eu posso querer transformar essa coluna. Uma forma bem até evidente, embora não muito prática, seria chamar a coluna dessa base, a coluna que eu quero substituir, no caso o fproc. E como é que eu vou fazer isso? Você vê que aqui o R, na hora que você chamou a função str, ele colocou um dólar antes do nome da função. Por quê? Porque o dólar é também um operador reservado do R para acessar atributos internos ao objeto. No caso, a minha base é o objeto que possui atributos contidos nas suas colunas, e elas possuem um nome. Então, se eu quero acessar um atributo da minha base, eu vou chamar a base, cujo nome é dados, seguido do dólar, para chamar, para convocar a uma das suas colunas. Então, eu quero o fproc, eu seleciono essa coluna com esse dólar. Veja que se eu chamo, é do tipo factor. Não quero mais que seja do tipo factor. Então, eu vou colocar aqui essa mesma coluna, porém transformando-la a elementos do tipo caractere. Ou seja, eu falo para o R, pega essa coluna, veja que aqui eu estou sobrescrevendo a coluna. Pega essa coluna e faz favor de transformar todos os seus elementos para valores do tipo caractere.
a esse aqui no inglês significa como caractere. E se eu rodo isso e chamo de novo o str de dados, você verá que agora a coluna UFPROC é do tipo caractere e não é mais do tipo factor. Eu posso fazer a mesma coisa com sexo e, enfim, se eu quiser transformar inclusive os valores numéricos a caractere, eu posso fazer isso. Agora, querer transformar o F de procedência para numérico, né, para dados do tipo numérico, isso não é possível, né? Como? Que valor que o F vai assumir para São Paulo? Não dá, né? Então, continuando, vocês já viram como acessar uma coluna. É recomendável usar o dólar para acessar uma coluna do eixo, o CPF, por exemplo. Posso fazer usando uma notação um tanto mais matricial? Posso. Por exemplo, como eu sei que a primeira coluna da minha base se refere ao CPF dos trabalhadores, por exemplo, eu posso utilizar notação matricial, ou seja, abro e fecho colchete, separo os dois indexadores, o primeiro para a linha, o segundo para a coluna. Como eu quero todas as linhas, eu vou deixar aqui em branco e eu quero a coluna 1. E você vê aqui, né, que a gente consegue os valores da coluna 1. Eu quero todos os valores da linha 1. Então, eu venho aqui no indexador de linha, que é o primeiro, eu coloco 1, separo o indexador por uma vírgula e logo em seguida vem o indexador de colunas. Mas eu quero todos os atributos do indivíduo na linha 1, então eu vou deixar isso aqui em branco, rodo, e como você observa aqui, eu tenho todos os elementos da primeira linha da minha base de dados. Tá? Agora, neste primeiro caso, ó, esta primeira extração, né, referente a uma única coluna numérica, será também um vetor do tipo numérico. Então, quando você extrai colunas da base, você obterá vetores homogêneos, porque todos os elementos de uma coluna, de uma base de dados, são do mesmo tipo. Né? Todos os CPFs na base são do tipo numérico. Todas as UFs de procedência são do tipo caractere. Mas quando eu faço a extração de uma linha, eu não tenho um conjunto homogêneo de dados. Veja, eu tenho um valor numérico para CPF, um caractere para o F de procedência, factor para sexo, uma variável lógica para experiência e novamente um valor numérico para renda média. Então, isso aqui não pode ser extraído como um vetor, porque por definição, a gente já viu antes que no R, um vetor é composto por elementos do mesmo tipo, ou seja, são homogêneos. E aqui a gente tem um conjunto heterogêneo de dados. Portanto, o que o R faz? Se eu chamo a função class para ver o tipo de objeto que eu estou gerando, eu vejo que a extração é do tipo DataFrame. Então, quando eu faço extrações por coluna, se tiro apenas uma coluna, eu vou extrair vetores. Se eu faço extrações por linhas, eu vou ter como resultado um subconjunto do data frame. Então, continuará a ser um data frame. É como se eu tirasse ou criasse uma nova base de dados a partir de uma parte de um subconjunto de linhas da base de dados original. Agora, o que acontece se eu tiro, por exemplo, mais de uma coluna? Eu quero todas essas linhas das colunas 1 e 2, por exemplo. Lembra que as colunas 1 e 2 representam os atributos CPF e o F de procedência. Cada um deles é considerado pelo R como um vetor. Então, na primeira coluna eu tenho um vetor numérico, na segunda coluna eu tenho um vetor do tipo caractere. Então, o resultado não pode ser armazenado num único vetor, porque, novamente, um vetor é um conjunto de elementos homogêneos. E essa extração aqui
não será o caso. Veja, eu extraí apenas as duas colunas da base de nome dados. Não tenho um conjunto homogêneo de dados, tenho números e tenho strings, ou caracteres. Então, se eu verifico o tipo de dados, class, você terá novamente como resultado um data frame, tá bom? Então, no geral, o que você extrai de um data frame continua a ser um data frame, a não ser que você se limite a uma única coluna. Isso pela definição de vetores no R, que não podem ser conjuntos heterogêneos, tá bom? Há outras maneiras de filtrar elementos em bases de dados e há algumas maneiras também de você salvar as suas bases de dados, mas isso vai ser tema do próximo vídeo, tá bom, gente? É isso então e até a próxima.